chamo Bovena, sou mãe pequena do Centro Espírita Santa Clara de Assis. Hoje estou aqui com a autorização de Mãe Meire, que é a mãe de santo do terreiro, aqui em Fradinhos, Vitória. Bem, quando a nossa fundadora, que é a Dona Maria Coroa, ela resolveu, junto ao caboclo Três Gandas, fundar esse terreiro, era um período, 1945, era um período realmente muito difícil em termos de preconceito religioso, né, de racismo religioso. Então, durante muito tempo, a nossa casa ela foi cultuada, digamos assim, né, foi iniciada numa casa de estuque, no alto do Morro da Pedra dos Dois Olhos. Depois, com auxílio de alguns professores da UFES, que eram frequentadores do terreiro, em 70, por volta da década de 70, nós conseguimos a doação deste terreno, onde a gente hoje se encontra, e onde foi construído durante quase 5 anos essa casa. Tem algumas modificações que a gente teve que fazer ao decorrer dos tempos, mas ela está praticamente igual ao que foi. E hoje a gente tem uma situação muito engraçada, porque não tem mais lugar, às vezes, pra gente colocar cadeira durante as giras, porque lota. Então, uma média de 200 a 150 a 200 pessoas, já teve 400 pessoas aqui em uma gira. Falando de entorno, lógico que existem preconceitos, né? Nós recentemente tivemos alguns problemas com alguns moradores intolerantes. É uma região de mata, como vocês sabem, mais abaixo tem um outro terreiro, existe um terreiro de Cutuquara. Então eles tentaram acreditar a nós o fato de algumas pessoas poluírem a mata com as oferendas, né? E na nossa casa nós temos uma consciência ambiental muito grande, então a gente sempre orienta para quem for fazer trabalho no campo, né, for fazer trabalho na mata, que tenha consciência de passar lá para limpar, que esteja ali durante o período para não causar nenhuma queima desnecessária, nenhum incêndio desnecessário. Então a gente sempre está nessa orientação. Alguns moradores começaram a questionar muito isso. E aí a gente teve que acionar a Associação de Moradores, que foi uma recepção outra. Eles identificaram que era um racismo religioso. E aí nos surpreende, porque geralmente são pessoas, né, que são mais conservadoras. Colocou uma coisa muito interessante, falando que o terreiro aberto é interessante para o bairro. Porque conforme vocês podem ver, o bairro é muito pacato, é muito calmo. À noite mais ainda. Então se torna um lugar ermo. E nossa movimentação maior é à noite, nos dias de segunda e dias de sexta. Fica muito cheio de carro, então dá movimento, faz com que o bairro se torne seguro, né? Porque segurança não é só armamento, segurança é política pública aplicada. Quando a gente fala de função social da propriedade, a gente esquece que a função social de uma instituição religiosa, no caso nossa, numa instituição religiosa de matriz afro-ameríndia, que é a Umbanda, tem uma função muito importante para o direito à cidade. Porque movimenta pessoas, faz com que as pessoas conheçam a cidade de fato. Muitas pessoas que vêm no nosso terreiro não conheciam Fradinhos, falam inclusive que estão se sentindo fora de Vitória, porque é um lugar totalmente diferente do que eles conhecem. Então isso traz um benefício também para que eles entendam que talvez uma cidade mais arborizada seja melhor para todo mundo, uma cidade onde todo mundo conversa entre si seja melhor para todo mundo, uma cidade onde as instituições religiosas têm a sua função social para além do religioso, mas também para movimentação da sociedade, para movimentar aquele bairro e movimenta tudo. Antes não existia feira orgânica, agora está tendo. Então, algumas coisas eles fazem com parceria. Nas nossas festas, o bairro lota, então as pessoas conhecem o bairro. E aí, a Associação de Moradores, consequentemente, consegue entender quais são as necessidades de políticas públicas para serem aplicadas no bairro. Nós estamos do lado de uma pracinha. Uma pracinha é um dos lugares que é de convívio social. Durante muito tempo, eu estou aqui há 5 anos e meio, durante muito tempo essa pracinha ficou vazia. E não era por conta da pandemia, antes da pandemia até. Então, o terreiro, ele veio para quebrar paradigmas, é isso. Mas falando de direito à cidade mesmo, a gente tem muita dificuldade. Atualmente o nosso terreiro está passando por um processo de regularização imobiliária. Nós temos já a escritura do terreno conquistada via judicial. Depois a gente fez o nosso estatuto. Depois nós fizemos o nosso CNPJ, fizemos o alvará dos bombeiros. E agora a gente está correndo atrás de fazer a regularização do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis, para posteriormente a gente fazer o pedido de alvará de funcionamento da prefeitura. Veja, 78 anos que o terreiro existe, 78 anos que a prefeitura nunca se movimentou para verificar qual é o funcionamento da casa, mesmo que a gente já tenha corrido atrás. Mas o custo disso é muito grande, Cada taxa que se paga para uma casa que em sua função, a gente é uma casa beneficente e para além disso a gente vive de doação. Sempre que tem alguma família que está passando por situação de pobreza, situação de dificuldade financeira, nós ajudamos. A gente movimenta toda a nossa casa para estar acolhendo essa família e dando possibilidades a ela, como empregos, conseguindo alguma coisa na parte social do município, seja qual município for. Juntamos cestas básicas para dar a essas pessoas enquanto eles não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Mas isso não é função do terreiro. Isso deveria ser função do Estado, isso deveria ser função da prefeitura. Então é muito complicado. Então a gente tem um gasto muito grande.
E aí a gente para pensar que se as instituições religiosas hoje têm isenções, por que um terreiro não tem o mesmo tratamento? É um questionamento. Buscando isso, conversando com a secretaria, né, no caso a gente está no município de Vitória, conversando com a Sencid, que é a secretaria responsável pelos povos de matriz africana e pela cidadania, né, vamos procurar se a gente tem algum mapeamento de terreiro de Vitória, e nós não temos mapeamento em Vitória, diferente de Cariacica e de Serra, que tem um mapeamento que facilita, inclusive, que eles fazem um programa de regularização dos povos de terreiro. Aqui nós não temos em Vitória, e a gente sabe que Vila Velha também não tem. Então é muito complicado, a capital do Espírito Santo, onde tem as casas mais antigas, né, de Umbanda, de Candomblé, que nós temos uma ideia também, enfrentar essa dificuldade ao ponto de ter que ir para a via particular, ter um gasto exacerbado, exagerado. Eu estou falando aí numa multa de 30 a 40 mil reais para uma casa, né, de caridade. Isso é muito dinheiro. A gente não consegue do dia para noite conseguir esse dinheiro. Eu, na minha experiência como mãe pequena, é desesperador, né? A Brahma de Santo é mais ainda, porque era uma coisa que a gente gostaria de já estar com tudo regularizado. Mas falta a vontade pública de que isso aconteça. Porque é como se a gente tivesse, e é horrível dizer isso, mas é como se a gente estivesse regularizando um imóvel comercial. Isso não é um imóvel comercial. É uma organização religiosa de matriz afro-ameríndia que, no nosso país, foi colocado sempre à margem. Então, como que você acessa de uma forma muito tranquila? A gente tem muita dificuldade com isso, com a nossa regularização imobiliária, e acaba impedindo muitas casas, né, já fecharam justamente por conta disso. Porque acontecem acidentes, porque o poder público não fiscaliza, fica uma coisa totalmente desregrada, não fiscalizada, e acaba acontecendo situações como aconteceu lá em Vila Velha no ano retrasado, né, que aconteceu um acidente com uma pessoa por conta de álcool, né, e aí queimou o consulente veio a óbito, e o pai de santo também veio a óbito por conta dessa situação. Então falta fiscalização. Por exemplo, na nossa casa a gente não vai deixar de utilizar o álcool. Só que a gente tem um treinamento para com os nossos beds que mesmo que eles forem usar o álcool, eles têm que tirar a garrafa de perto, porque o álcool ele explode. Então você tem que tirar a garrafa de perto. Isso veio com base na fiscalização interna da casa? Veio. Mas poderia ser também, porque nós temos o alvará do Corpo de Bombeiros? Também poderia. Na hora que a gente responde o Corpo de Bombeiros ele pergunta, vocês mexem com álcool inflamável? E aí eles ajustam qual é o instrumento necessário, no caso do extintor, qual o tipo de extintor que vocês têm que ter para fazer o recurso de socorro, de primeiro socorro, para que não aconteça algo mais grave. Isso em qualquer lugar. Se você for pegar na Igreja Católica, eles têm vela continuada. E é uma negligência do governo, é uma negligência do Estado, é uma negligência da Prefeitura. Então o direito à cidade, ele abrange a todos. É o direito a você viver a cidade no todo. E nós vemos que os povos de terreiro têm um outro tratamento. Os povos de terreiro, eles têm mais dificuldades. Mas a gente não esmorece, não. Nosso pai Oxalá da sustentação da nossa fé, nossa mãe Iemanjá nos garante caminho, nosso pai Ogum nos garante caminho. Então a gente vai caminhando para resolver e estar na sociedade de forma legalizada. O que é mais importante pra gente é estar reconhecido de forma legalizada. É ser um poder público efetivo, que aplicasse a política pública efetiva de inclusão desses povos. A gente pensa, hoje, com a graça de Oxalá, nossa casa tem condição. Mas e as outras casas que não têm? E as outras casas mais humildes, que estão começando agora? Nossa casa tem 78 anos, esse território é nosso, a gente não paga aluguel, mas tem muita casa por aí que vive de aluguel. E aí? Como que fica o direito dessas pessoas de estarem institucionalizadas como organização religiosa? Isso é muito complicado. Então, talvez hoje, em termos de direito à cidade, os terreiros de Umbanda, eles fazem uma função social maravilhosa, né? Não só para a religião, não só para a fé das pessoas, mas também para ajudar o entorno. Toda casa de Umbanda acaba sendo um centro de acolhimento físico mesmo dessas pessoas, para além do acolhimento espiritual. Só que precisa de uma contrapartida do município. Se as pessoas que estão em situação, né, de vulnerabilidade procuram um terreiro, que é esse lugar onde não vai ter preconceito, né, que vai acolher a todos. Nós já acolhemos pessoas trans, nós já acolhemos pessoas LGBTs, nós já acolhemos pessoas, né, em situação de rua. Nós temos um consulente na nossa casa que é morador de rua, que é uma pessoa em situação de rua. E ele vem toda sexta-feira, ele vem aqui pegar o atendimento porque ele está com uma ferida na perna e ele está fazendo tratamento. Tanto na parte espiritual, quanto na parte, né, médica. Porque nós temos enfermeira na casa e ela faz a asepsia da ferida dele, porque no poder público ele não achou acolhimento. Então isso não é de prática, não é uma oferta, um atendimento que a gente fala, olha, a gente atende também com o enfermeiro. A gente não tem estrutura para isso. Mas fazer um curativo não custa nada, a gente faz. Então isso não deveria vir de uma instituição religiosa, mas acaba vindo. Quando a gente acolhe, a gente entende que o quê? A gente está dando a oportunidade dessa pessoa se restabelecer na sociedade. Então isso não deveria partir de nós, mas a gente nunca vai negar atendimento. Mas não deveria partir de nós, devia partir do município. Esse olhar empático, esse olhar acolhedor, esse olhar humanizado. E eles não têm, a gente sabe que não tem. Então a gente tenta sempre fazer o nosso.
do Abaloaê. Pertence à casa Ilê Axé Caniléu Gilminho. O Ilê Axé Caniléu Gilminho é uma casa recente, né? Uma casa nova. Nós adquirimos isso aqui em outubro de 2023. Passamos por muita luta, muita dificuldade. Fizemos a fundação do axé da nossa casa no 31 de janeiro de 2024, né? E o candomblé tem todo um ritual, toda uma função, todo um trabalho para que uma casa se levante. Eu sou herdeira de axé, né? Pertenço à raiz Axé Olorô Quetiefon. Sou herdeira da casa Axé Pantanal, no Grupo de Caxias, Rio de Janeiro. Através do meu pai, o Lauro Lopes dos Anjos, me torna-se uma das herdeiras do Axé Olorô Quetiefon, através do meu bisavô, Cristóvão Lopes dos Anjos. E hoje eu sou sobrinha da Iá Maria, né, de Xangô, que é a pessoa que toma conta desse axé no Rio de Janeiro. Ela hoje é a matriarca do EFON. Então a gente traz o EFON para dentro daqui da comunidade de Terra Vermelha. Não sei se temos outras casas aqui da emanação. E aí, assim, eu pertenci, né, a uma outra casa na Grande Vitória, em conjunto com a minha família. Na perda dos meus pais, a gente participa do período daquela casa. Depois eu venho para cá, para Vila Velha, com Ilê Axé Caniléu Gilminho. Aqui a gente, né, adquire esse novo espaço, já tinha alguns espaços já prontos, né, alguns quartos. A gente passou por uma grande reforma e tudo gera um gasto, né. Então, assim, hoje, por exemplo, foi dito a mim que eu tenho que ter o CNPJ do barracão, né, para conseguir algumas vantagens para frente. Aí, para isso, aqui em Vila Velha, por exemplo, nenhuma casa. Aqui, por exemplo, nós não temos licenciamento que é feito pelo terreno, né? Para você conseguir um alvará. A gente não tem isso, para depois a gente conseguir algo através disso. Não temos. IPTU, por exemplo, eu acho que a gente poderia ser isento disso, né? Água, luz, para ser um tempo religioso. Porque a gente pensa que não, mas a casa de candomblé, eu não digo só casa de candomblé, mas eu digo casa de candomblé, igreja, né? Umbanda. A gente tem o poder de tirar um adolescente da rua, né? Uma pessoa das drogas, e aí a gente às vezes tem que dar de comer para essa pessoa, a gente às vezes tem que dar lugar para dormir para essas pessoas. Então talvez se a gente tivesse, né, uma vantagem de um lado, a gente poderia ajudar muito mais pessoas de outro lado. Eu sou maior orixá que eu costumo dizer que eu acho que a gente não precisa de espaço para cultuar a nossa fé. Eu acho que quando você dita que eu preciso de um espaço fechado para cultuar a minha fé, eu estou me juntando a um preconceito, sabe? Eu acho que eu tenho direito de botar meu ebó, meu despacho para Exu em qualquer encruzilhada, meu ebó em qualquer mata, meu oferenda em qualquer beira de rio, sem ninguém me perturbar. Eu até contei essa história essa semana comigo com outra pessoa, porque você vê um evangélico pegar uma caixa de som, um microfone, aí eles botam no seu nome daquilo, né, com as bíblias, com o que eles querem vender, e eles vão em qualquer praça, fazem louvor, fazem vários protestos, e ali tá tudo bem. Mas se talvez eu for de baiana, ou se eu for ir a um ebó, por exemplo, um Caruru Pacosme da Damião numa pracinha, as pessoas me olham e me julgam. Eu tenho que ir de madrugada, porque se eu for de dia, alguém vai me xingar, vai falar, macumbeiro, não sei. Então eu quero ter total liberdade de eu mesmo poder ir lá, abaixar. Aí você vai arriar uma oferenda encruzilhada, você tem que arriar a oferenda em 30 segundos, digamos assim, né? Pra ninguém passar, não, pô, eu quero fazer, botar meu joelho em terra, eu quero fazer minha oração. Se eu quiser cantar um ponto, eu quero cantar, sem ninguém ficar me olhando. É isso. Mas eu ter esse espaço, porque eu não posso arriar uma obrigação, ou simplesmente manter a minha fé, ou colocar o meu joelho em terra, pra orixá, no lugar onde eu quiser. Não acho legal. Falta, talvez todas as casas de candomblé ter condições de abrir suas portas para ajudar de fato a quem precisa. Eu queria muito dentro dessa comunidade aqui conseguir me adentrar e doar a cesta básica, fazer um almoço de domingo. Às vezes eu toco uma gira aqui e você vê, né, algumas pessoas aqui ao redor vir visitar e você vê que de fato elas precisam de ajuda, começando pela alimentação, sabe? Então eu queria muito ter esse poder, eu consegui ter condições financeiras para isso. Se eu não tenho órgãos, né, para poder me ajudar com que isso aconteça, como que eu vou fazer isso? Então, muitas das vezes a gente tira do nosso particular, do nosso bolso, deixa de pagar uma conta ali, deixa de fazer um passeio, para a gente conseguir manter a principal carga que eu digo, que é de ajudar ao próximo, sabe? As pessoas falam muito sobre sacrifício de animal, né? Não é muito bem visto, mas às vezes o sacrifício de animal traz alimento para muita gente que trabalha na casa de candomblé, sabe? Algumas partes é do orixá, né, que é onde faz a oferenda do orixá, e outras partes que não é do orixá, você dá para o filho e leva para casa dele, para ele dar de comer para o filho dele. São coisas que muitas das vezes não é exposta. Eu acho que não tem essa necessidade, sabe? Não é só colocar uma roupa bonita, ou só tocar um tambor. Não é isso. É você fazer um trabalho social. Eu tenho aqui dentro mais de 10 crianças. Eu sou Yalorixá hoje, eu fui feita com 10 anos de idade. Para me tornar Yalorixá, eu tive que aprender muita coisa. Principalmente a ter caráter, né? Educação, a olhar a vez do próximo. Então a gente tenta colocar a criança da mesma forma, né? Eu tive uma criação muito difícil. Onde eu fiz meu santo com 10 anos de idade, eu estava na escola particular,
E nessa escola eu fui muito apontado, porque eu fiquei 3 meses de preceito de branco, de querer, eu não podia fazer educação física, eu não podia conversar, eu não podia brincar. Então ali eu sofri muito preconceito, onde algumas vezes meus amigos de escola não sentavam na mesma fileira que eu, porque eu estava de branco. Algumas pessoas, quando meu pai e minha mãe veio do Rio de Janeiro, eles começam a tocar um banda numa casa que a gente tinha alugada, e ali eu e meus irmãos somos 8 filhos, só pra você ter ideia. 8 da minha mãe de sangue, fora o que minha mãe criou, né? E aí algumas pessoas dentro da comunidade de São Cristóvão, que era lá, não falavam com a gente. Não, se a gente estivesse na padaria, eles não entravam. Se a gente estivesse na calçada, eles atravessavam. Né? E aí meu pai falava bem assim pra nós: vocês têm que estudar. Meu pai era analfabeto, né? Então vocês têm que estudar para vocês não... Desculpa. Para vocês não passarem pelo que eu e sua mãe passam hoje. Porque falar iorubá não é fácil. Cantar iorubá não é fácil. Você ser preto não é fácil. Então eu quero que vocês estudem para menos conseguir bater de frente e ter voz. Eu acho que os órgãos governamentais... Posso falar isso? Não posso. Eu acho que os órgãos governamentais falam demais, sabe? Mas fazer faz pouco. Faz pouco, porque não é só você falar: hoje eu vou apoiar o Candomblé, hoje eu vou apoiar uma Umbanda, hoje eu vou apoiar, eu vou falar até pela igreja também, hoje eu vou apoiar uma igreja, mas infelizmente não dá infraestrutura para que a gente consiga fazer um bom trabalho, sabe? Só que tolerância religiosa só todo dia. Uma vez eu fui mandado embora de um trabalho porque a dona de onde eu trabalhava da empresa viu meu Facebook e viu que eu era do Candomblé. Entende? E aí eu cheguei na minha casa e me falou: você tá passando fome? Você não tá passando fome, pô. É bom que eu vou colher o Iaú, você vai criar o Iaú pra mim, já ia mandar sair daquele emprego mesmo. Mas naquele momento eu tava construindo a minha casa, não podia ficar desempregado. Eu sou mandado embora porque a moça descobriu que eu era do Candomblé. O Candomblé é um pouco pior, porque ele puxa mais pro lado do negro, né? Do preto em si, né? Porque a gente mexe mais a parte africana da coisa em si. Então ele acaba gerando um pouco mais de preconceito do que a própria Umbanda. Minha mãe e meu pai, quando chega na comunidade de São Cristóvão, só tinha a parte baixa de São Cristóvão, em Vitória. Nós somos o primeiro morador do Alto São Cristóvão. Só tinha mato, boi, não tinha luz. O primeiro toque de macumba, foi macumba, tá? Não fala assim, né? O primeiro toque de macumba que minha mãe faz foi dar uma palha de coqueiro. Meu pai arrumou um carro emprestado com um amigo, aí foi lá na praia de Camburi, catou umas areias, botou no chão, fez um cercado de palha de coqueiro e tocou a primeira macumba dela. Até aí tudo bem. Depois começaram a vender os terrenos. Quando se começa a vender os terrenos, é onde se começam os problemas. Você não pode tocar tal dia. Você não pode tocar até tal hora. Aí tem vizinho que vai colocar uma oferenda na encruzilhada, que talvez ele feito pra casa dele. Você vai lá e tira aquela oferenda da porta da minha casa. Nem é pra casa, nem é pra pessoa, né? Mas ele mora na frente da encruzilhada, o que eu posso fazer? Entende? Então ali começam os preconceitos ali, né? Aí a intolerância. E aí alguns moradores fazem várias baixas assinadas pra gente sair dali. Aí o presidente da comunidade, chamado Ludovico na época, ele compra a briga da minha mãe e não aceita aquele baixo assinado. O centro sempre fica ali. Aí hoje, esse centro, esse barracão, ele é dado como patrimônio cultural, eles vêm lutando muito por isso, né? A gente vem lutando muito por isso, da comunidade de São Cristóvão. Hoje a própria comunidade fala: não, ela não tem do São Paulo, não, ela não tem do Leocádia. Quando vai fazer alguma reportagem do bairro, eles já colocam um centro lá no meio dessa reportagem. Mas algumas pessoas ainda insistem, ainda não tem embate. A intolerância que chutou a santa e queimou terreiros. Santa ignorância que remete aos tempos lá do cativeiro. Em nome de qual senhor esculacha morador que na sexta veste branco? Esse é o meu povo de santo, sobre a lei do opressor. A intolerância que chutou a santa e queimou terreiros. Santa ignorância que remete aos tempos lá do cativeiro. Em nome de qual senhor esculacha morador que na sexta veste branco? Esse é o meu povo de santo, sob a lei do opressor. Mas por favor,